Poder sentar, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós temos considerado este evangelho. O evangelho de João é um evangelho tão precioso, tão precioso. À medida que nós vamos meditando, estudando neste evangelho, de fato nós podemos entender qual era o propósito aqui do apóstolo João. Aquilo que ele tem em mente, aquilo que é o seu propósito. Durante toda a sua narrativa, nós podemos, ao ler, nós vamos entendendo, compreendendo. É claro que pela iluminação do Espírito Santo, Deus iluminando o nosso entendimento para compreender, entender por que ou para que ele escreveu este evangelho. Este evangelho é acerca de Cristo. Este evangelho é acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, o evangelho é sobre Cristo. A mensagem do evangelho é a mensagem sobre a pessoa de Cristo e sobre o que Cristo fez. O evangelho é o anúncio daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É a boa nova, é a maior, é a melhor, é a tão admirável notícia que o homem pecador pode ouvir, porque é o anúncio não daquilo que Deus exige do homem para ele ser salvo, não daquilo que Deus requer do homem para que este venha ser salvo, porque a própria Escritura já nos deixa numa condição que nós, por nós mesmos, não temos mais as condições exigidas por Ele. Não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que agora Ele anuncia do que Ele fez por nós em Cristo Jesus. É o anúncio da boa nova, é a boa notícia, daquilo que Deus exige de mim, daquilo que Deus requer de mim, daquilo que Ele requer de todo homem, para que este seja salvo, para que este seja aceito diante dEle. E nós não temos mais condições de preencher as exigências dEle. Quais são as suas exigências? O que Ele exige de nós? Que sejamos justos, retos, perfeitos, para que nós possamos ser aceitos e nos relacionar com Ele. Como nós podemos, então, nos aproximar dEle, já que nós, tanto na nossa consciência quanto na nossa prática, temos a certeza que nós não somos perfeitos, nós não somos mais justos, perdemos esta justiça, esta retidão lá em Adão, nós já nascemos destituídos desta retidão, nós não temos mais uma obediência perfeita a Ele, nós temos uma natureza que é inclinada, contrária a Ele. Como nós podemos então ser aceitos? E a exigência dele é que só tem um meio, que sejamos justos, perfeitos. Quando nós olhamos para nós e quando nós olhamos para aquilo que ele exige, inevitavelmente vem a nós a consciência de um fracasso e de uma impossibilidade de nos aproximar dele, de uma impossibilidade de sermos salvos, justificados por nossas obras, pelo que nós viemos a fazer. O que o Evangelho faz é o anúncio que daquilo que ele requer de nós, ele nos concede gratuitamente no seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho é sobre Cristo, é o anúncio do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é a boa nova de salvação, de redenção. É por isso que ao pecador, quando ele ouve sobre o Evangelho, é a maior, a mais admirável e a mais fascinante notícia que ele pode ouvir, porque ele vai compreender: eu não posso mais cumprir as exigências que ele requer de mim. Eu estou falido, perdido, culpado. Mas agora vem a notícia: a justiça de Cristo, a retidão de Cristo, ela é concedida àqueles que ouvem esta mensagem e creem em quem Ele é. E é por isso que João vem trazer essa narrativa. É por isso que nós, ao lermos o Evangelho de João, ele vai descortinando o nosso entendimento para conhecer quem é esta bendita pessoa. E à medida que ele vai revelando a nós, inevitavelmente, meus irmãos, nós vamos ficando fascinados por esta bendita pessoa.
É impossível o evangelho não fascinar o coração do crente. É impossível. Ele sempre fascina, ele sempre atrai, ele sempre nos leva às alturas em louvor, em adoração, em admiração, porque nós vamos, à luz deste evangelho, conhecer quem é esta pessoa, o que ele fez por nós. É a compreensão e o que Paulo vai dizer, que é possível um homem morrer por um justo. É possível que alguém se anime a morrer por uma pessoa íntegra, reta, boa, moralmente íntegra. Mas Deus prova o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Pecadores, culpados, falidos e indignos de qualquer manifestação da sua bondade. João nos leva a compreender quem ele é. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. No princípio era o Verbo eterno, o Deus autoexistente, o único Deus em três pessoas, pleno, autoexistente, suficiente. Mas ele vai dizer que este Verbo, que criou todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder, que nada do que foi feito se fez sem ele. Ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas, para a glória dele, para o louvor dele, para que toda a criação tributasse a ele a honra, a glória. E é isso que nós vamos ver, de fato, no livro de Apocalipse, toda a criação redimida e todos os redimidos tributando a ele, dizendo: tu és digno de honra, de louvor e de adoração, porque ele morreu para redimir pecadores. Mas nós vamos ver que ele se fez carne, e João vem dizer isso: o Verbo se fez carne, o Deus eterno vem assumir uma natureza humana. E por que ele faz isto? Por amor a nós, por amor a nós. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de lado a glória e esplendor da sua divindade. E ele se humilhou, assumindo uma natureza humana, para vir viver de uma maneira humilde, desprezado, homem que foi o mais desprezado de todos. Mas ele veio fazer aquilo que somente ele podia fazer por mim e por você. Somente ele poderia fazer aquilo que era exigido de mim e de você. Ele faz por mim e por você. E quando nós olhamos a narrativa de João, é este o propósito dele, que nós venhamos saber que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, o Filho de Deus. E crendo nele, nós venhamos ter o quê? Vida eterna. Esse é o propósito dele. Então ele vem para nós descortinando esta pessoa, revelando. Quando nós chegamos aqui no capítulo 13, nós vamos entender que há uma divisão no próprio Evangelho de João. Até o capítulo 12, João vem falando de Cristo, vem descortinando a pessoa dele, mas ele vem trazendo na sua narrativa aquilo que nós podemos dizer acerca do ministério público dele. Ele registra os seus sermões, os seus ensinos, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, não de uma maneira particular para os seus, mas aquilo que ele falou e ensinou publicamente. Mas ele registra os seus milagres. Seus milagres foram públicos. O que ele fez diante de várias testemunhas. Os seus milagres não foram reservados a 12 apóstolos. Seus milagres foram registrados de maneira pública. E é, de fato, um registro incontestável acerca de quem ele é. Ele fez o que fez, mas ele fez declarações públicas acerca da sua pessoa. E isso trouxe para ele uma inimizade entre os fariseus, saduceus e escribas. E eles vêm dizer a ele justamente isso: não é pelo que tu fazes que nós queremos te matar, nós nos opomos a ti. É por aquilo que tu afirmas acerca de ti mesmo, que tu dizes ser Deus. Mas esta é a declaração, esta é a afirmativa, e esta é uma verdade absoluta para nós. Nós entendemos e cremos, é por isso que João está escrevendo aqui quem ele é. Todo o evangelho, ele parte
Ele tem que partir do conhecimento de quem é a pessoa de Cristo. E ele então João vem não só registrar as suas afirmativas sobre ele, mas João também registra o confronto que ele teve. O confronto que ele teve com os fariseus, com os escribas, não foi um confronto reservado a uma sala, a 4 paredes. Ele enfrentou oposição pública. Desde o início do seu ministério público, ele vai enfrentar a oposição do diabo, é o próprio inimigo levantando-se contra ele, e o próprio inimigo usando aqueles que vêm se opor a ele, e vêm se opor não porque ele está ensinando coisas que sejam contrárias à revelação, mas eles vão se opor não só pela declaração dele, mas por aquilo ou por quem ele é e por aquilo que ele afirma. E ele vai dizer: eu sou a luz, e a luz veio, e aonde a luz vem, ele veio justamente para trazer conhecimento, revelar. Ele é o próprio Deus que se revela a nós, se faz homem. Mas qual foi a reação dos homens e qual é a reação até hoje das pessoas para com ele? Ele vai dizer que os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. E esta é uma verdade. Ele é a única verdade. Mas por que os homens não vêm a ele? Porque as pessoas, entenda bem, as pessoas e os homens admiram pessoas que falam palavras bonitas, pessoas que são bondosas, que fazem o bem, que fazem caridade. E você vai dizer: quem mais foi caridoso do que ele? Quem mais fez o bem do que Jesus? E por que as pessoas o odiavam? Por duas questões. Primeiro, porque ele é santo. Primeiro, porque ele é o Deus Santo encarnado. E quando nós vamos ver João dizendo que Deus é luz e nele não há trevas. É a luz, ele é o Deus Santo, revelando, convencendo as pessoas dos seus pecados. E a sua presença só traria 2 reações. Ou, de fato, a luz, como ela revela aquilo que nós não queremos ver, que nós não queremos conhecer, é da natureza da luz. A luz chega, as trevas saem, e a luz revela as realidades que estavam na escuridão, nas trevas. São opostas, antagônicas. Mas quando nós vamos ver as trevas, elas encobrem uma realidade, elas escondem uma realidade. Você não pode dizer que quando chega a noite, escurece tudo e aquela realidade que estava, ela deixou de existir. Não, ela está ali. Só que nós não conseguimos mais ver. Nós não conseguimos mais definir as coisas. O que a luz faz? Ela revela aquela realidade. E ele é isso que ele faz, ele revela a realidade de quem nós somos. E o homem só tem 2 posições e atitudes para com ele. Ou ele aceita aquilo que ele revela e diz: realmente eu sou esse que o Senhor está revelando. E essa é uma das coisas que o Evangelho começa a trabalhar no nosso coração. É uma das coisas mais difíceis para o homem, saiba disso. Uma das coisas mais difíceis para nós é estarmos debaixo de convicção de pecado. É sermos convencidos daquilo que nós não queremos ser convencidos. E essa é da natureza da luz. Ele é a luz. Mas as suas palavras ensinavam, instruíam sobre o coração, sobre os desígnios do coração do homem. E aí nós vamos ver a reação. Em vez de virem a ele, eles odiaram, eles rejeitaram. E é isso que ele vem dizer: a luz veio ao mundo. Mas qual é a reação? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amam mais as trevas do que a luz? Porque está para a nossa natureza decaída. Nós amamos por natureza o pecado. Essa é a realidade nossa, a mais triste. E a mais triste acerca do meu coração. Eu, por natureza, amo o pecado. Eu, por natureza, me deleito no pecado. E sei que isso só não é de uma maneira, digamos assim, só deixa de existir porque o poder dele,
quebra esse elo de amor, de afeição que eu tenho, que você tem por natureza. O homem não vem a Cristo, não é porque ele não é bom, não é porque ele não faz obra de bondade. Pode olhar. Quem é que os homens admiram? Quem é que eles admiram? Eles admiram Dalai Lama, bacana, ele fala a palavra, porque você vai ver, não tem... Em outras palavras, é só pensamento de autoajuda, mas ele é o máximo. Olha para Chico Xavier, é o máximo. Por que as pessoas não odeiam? Porque eles não são santos. Porque eles não convencem os homens dos seus pecados. Porque eles não revelam quem o homem é, a condição que o homem está e a necessidade que este homem tem desesperadamente de vir a Cristo. O homem só vem a Cristo quando a luz raia nas trevas do seu coração, quando a luz raia, brilha no seu entendimento entenebrecido. E é quando a gente vê aquilo que nós não gostaríamos de ver. E eu posso dizer de uma maneira bem prática, nós na escuridão, e o homem na escuridão do pecado, pode estar acariciando a coisa mais, que a gente pode dizer, mais asquerosa, sem saber, sem ver. Eu não sei qual é a coisa mais asquerosa para você. Eu não sei o que você jamais iria acariciar. Eu, pelo menos, tenho uma certeza. Eu jamais iria acariciar uma cobra. Jamais. Mas imagina na escuridão, a gente estando, ou você, eu não sei, uma das coisas mais asquerosas para alguns pode ser um sapo, né? Uma barata, né? Mas você está lá na escuridão, que legal, macio, friozinho. E a luz vem. Inevitavelmente você vai ficar horrorizado. Como pode? É isso que faz. É isso que o Evangelho faz. Ele revela a nós aquilo que nós estávamos acariciando, nos deleitando e tendo um sentimento de prazer. E aí é quando a gente vê de uma maneira que pode repugnar por causa desta obra dele, que nos traz repugnância por aquilo que o quê? Que lhe ofende. Saiba sempre isso. O pecado é uma ofensa a esse Deus Santo. Quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Ele, estamos virando as costas para esse Deus e dizendo: eu me deleito e acaricio aquilo que para Ele é asqueroso, para Ele é contra a sua santidade. João vem narrar até o capítulo 13, seu ministério público, 12, seu ministério público. A partir do capítulo 13, e de maneira bem específica, até o capítulo 17, nós vamos ver uma maneira mais, digamos assim, particular do Senhor Jesus Cristo. Ele vem aqui deixar o seu ministério público, mas ele vem agora tratar de uma maneira bem particular com os seus. Em outras palavras, ele vai trazer instruções preciosas para os seus. Ele vai trazer lições ainda preciosas para os seus. E para nós, suas palavras e seus atos têm peso de ordem. Para nós, seu ensino, sua atitude é para nós uma ordem. Seu exemplo para nós é o que nós devemos fazer. E ele começa justamente no capítulo 13 aqui. Capítulo 13 ele vai então tratar de assuntos e de algo que ele precisa trazer para os seus discípulos. E aqui é impressionante, porque é num contexto que João vai começar o capítulo 13 e que ele vai tirar, digamos assim, desfazer de uma parte da sua vestimenta, pegar uma toalha e vai lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. Quando nós olhamos para Pedro, essa é uma pergunta que surgiu para mim, e eu penso que pode surgir para você. Quando Pedro diz: a mim que tu vais lavar o meu pé. Parece que a gente pode dizer assim: Pedro, você está fora de ordem. Mas eu penso que não, meus irmãos. Eu penso que não. Pedro havia feito uma confissão há muito tempo atrás. O Senhor Jesus pergunta: que dizem as pessoas ao meu respeito? Uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és profeta. E para vocês, quem eu sou? O que Pedro vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele vê isso, ele sabe quem é Jesus. Ele reconhece a sua indignidade.
Senhor Criador de todas as coisas, lavar os meus pés empoeirados com poeira da Palestina? Não, Senhor. Mas é isso que ele vem fazer. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Será que eu lavaria o seu pé? Será que você lavaria o pé dos outros? Embora essa não seja uma prática para a igreja antes da ceia, mas tem igrejas que fazem isso. Usam isso como sacramento, de lavar os pés antes da ceia. Mas é só para nos ensinar quem é esta pessoa. E é só para nos ensinar que ele é o único que se humilhou, se esvaziou. A gente é cheio de mimimi, cheio de nhenhenhê. Mas por que nós somos cheios disso? Porque nós temos uma visão errada a nosso respeito. Nós achamos que nós estamos numa posição elevada e ficamos ofendidos quando alguém nos rebaixa. Saiba que o único que se rebaixou foi Cristo. O único que se humilhou foi Ele. Nós já estamos rebaixados. Nós já estamos numa condição que de fato é difícil para nós. Qual foi a dificuldade que eles tiveram com Jesus? Porque ele dizia as verdades. E eles não queriam. E aqui e ali você vai ouvir as desculpas para alguns que querem manter-se nos seus pecados. E eles vão dizer o seguinte: mas Jesus andava com pecadores. Jesus andava com pecadores. É fato, é verdade. Ele andava com publicanos, pecadores, meretrizes. Mas quem eram esses pecadores? Aqueles que se arrependeram, aqueles que se quebrantaram, aqueles que foram a ele buscando graça, favor. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, logo no início deste capítulo aqui, João faz a relação e ele vem dizer, na realidade, aquilo que iria acontecer. João nos deixa aqui, de uma maneira cronológica, os fatos. O que podemos ver aqui? Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. João sempre tem, nós podemos entender, eu lendo um comentarista, ele diz, a Escritura não nos deixa, não nos dá nenhuma, digamos assim, como é que eu posso dizer? Nenhum versículo, nenhuma parte das Escrituras a gente pode dizer, Jesus nasceu em tal época. Mas é impressionante que a Escritura vai nos dar uma ordem cronológica, dizer a época, o tempo, o período em que Jesus veio morrer. Essa é a última semana do Senhor Jesus Cristo. Ele está terminando aqui e provavelmente isso pode ser, para alguns podia ser na quinta-feira e outros de fato podem entender que era na sexta-feira. Mas ele está indo e sabendo que ele está para morrer. É a Páscoa judaica. O que era a Páscoa? Era a maior festa comemorativa do povo de Israel. Era uma ordenança. Era aquilo que foi dado para eles como um sacramento de comemoração. Os judeus foram libertos do Egito e a libertação consistia em que eles deveriam matar um cordeiro e eles deveriam colocar nos umbrais o sangue deste cordeiro, e quando o anjo da morte viesse para matar os primogênitos, esses que estavam com os umbrais da porta com sangue, esses seriam poupados. E o Senhor dá para eles isto como um memorial, como uma ordenança. Todos os anos eles deveriam lembrar-se do Senhor Deus e deveriam lembrar-se de quê? Da redenção, da salvação, da libertação de Deus para com o seu povo. Deus libertou o seu povo do Egito e Deus fez isto poupando o seu povo por meio, através da morte de quê? De um cordeiro, um inocente morrendo no lugar do culpado. Este é o ensino de toda a Escritura. Porque este é o único meio de Deus perdoar pecados. Sem derramamento de sangue não há redenção, não há perdão. E aqui eles estão para comemorar, mas entenda bem, o cordeiro pascal estava ali para ser morto. Aquele carneiro que foi morto lá no Egito, ele prefigurava aquele que viria e que morreria para expiar a culpa do seu povo, para morrer no lugar do seu povo, para trazer ao seu povo o quê? Redenção, salvação, libertação. Libertação do pecado, libertação do mundo e do diabo. A plena e perfeita redenção.
E aqui ele está se aproximando desse dia. E João vem dizer, ora, antes da festa da Páscoa, e aqui ele coloca-nos nesta, digamos assim, nesse contexto de tempo. Mas ele está dizendo também que o próprio Senhor Jesus sabia o que iria acontecer. Ele diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e aí ele vai então dizer, no versículo também 3, no finalzinho, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele está sabendo, e ele aqui, João faz isto de uma maneira, vem registrar, que ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que ele estava a caminho da cruz. Ele estava caminhando para a morte. Mas ele sabia que isso estava dentro do eterno propósito do Senhor Deus. Você sempre deve entender a morte de Cristo na cruz não como uma questão por acaso acidental. Aconteceu. Não, ela está dentro dos eternos propósitos de Deus. E isso João deixa claro no seu evangelho. E aqui, mais uma vez, ele vai deixar claro isso. Ele vai dizer por que ele veio. Essa é uma das questões também que a gente precisa entender. Não só sobre quem ele é. Você precisa conhecer, saber quem ele é. Mas este conhecimento está a nós revelado na Escritura. Todo conhecimento sobre ele provém da própria Escritura. Mas eu e você precisamos saber por que ele veio. Porque alguns podem pensar, ele veio porque ele foi um Marte. Ele veio porque ele veio para deixar exemplo. Ele veio porque ele era um homem de uma estatura iluminada. Não, ele veio com fim, com propósito. E este propósito que ele veio está chegando para o seu, digamos assim, para o seu ápice, para a realização, para a concretização. Ele veio para morrer. Ele sabia que ele já veio com este propósito de morrer, de dar a sua vida pelo seu povo, de expiar a culpa do seu povo. E só tem um modo de fazer isso. É o justo morrendo no lugar do culpado. É aquilo que Paulo vai dizer, o que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça. Nós fôssemos justificados. Então aqui ele diz que a hora já está chegando, mas ele vai mais uma vez aqui, se a gente puder entender esses três. O primeiro versículo, ele vai deixar claro para nós aquilo que João, no seu livro, está sempre trazendo para nós como verdade. Primeiro, ele vai mostrar quem ele é. Está chegando a hora, né, de ele o quê? Retornar, passar deste mundo para o Pai. E aí o versículo 3 vai dizer de que em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Sim, quem ele é? É o Deus eterno. O que aconteceu com ele? Ele assumiu uma natureza humana para realizar aquilo que estava dentro dos eternos propósitos de Deus para a redenção, sendo ele o mediador dos eleitos, aquele que é o substituto dos eleitos, ou daquilo que nós entendemos dos beneficiários do pacto da redenção. Ele é a pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade, mas ele estaria retornando. Ele iria morrer, ele iria ressuscitar, e ele, portanto, iria ser assunto de volta aos céus, retornando agora, claro, não mais somente na sua natureza divina, mas ele numa natureza divina e uma natureza humana, o perfeito mediador da aliança eterna, e que realizou a perfeita obra em nosso favor. E aí, o que ele vai dizer aqui? Primeiro, quem ele é, mas ele vai dizer o propósito que ele veio. O que ele veio? Não só ele vai dizer o propósito, ele vai dizer a motivação por que ele veio. Ele veio por amor aos seus. E aqui ele está dizendo o seguinte: é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Esse é o propósito da sua vinda. É isso que o motivou a vir a esta terra.
é onde nós entendemos qual a razão da nossa redenção. Onde está a causa da nossa redenção? Não está em nós. Nunca vai estar em nós. A causa da redenção, a razão, o propósito da vinda de Cristo está no quê? No seu amor. Ele nos amou. Quis Ele nos amar. E isso é para nós algo fascinante. O que motivou Ele, de fato, a vir a este mundo? O que motivou Ele a deixar a glória, o céu, a companhia dos seres angelicais? E entenda bem, o texto lá de Isaías, como nós já vimos, de Isaías 6 se refere a Cristo. Os seres angelicais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E esse Deus Santo que vem a este mundo, assume uma natureza, e ele vem porque ele decidiu amar, decidiu fazer aquilo que era necessário fazer por amor. Nós só vamos entender o que é amor à luz da verdade de Deus. Aqui está João falando justamente do seu amor. O que ele diz aqui? Ele vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, eu penso que sempre que nós lemos, nós devemos ler de uma maneira sempre para nós. E aqui nós vamos entender a verdade tão admirável. É claro que o texto aqui está se referindo de uma maneira imediata para os apóstolos aqui. E ele está dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Mas essa é uma verdade admirável, porque o que João vai dizer aqui, e saibam que João é considerado o apóstolo do amor. Este João aqui é conhecido por ser o apóstolo do amor. E a gente pergunta: por que isso? Porque provavelmente o que mais impactou nele foi esta verdade sobre o amor de Cristo para com ele. E isso é aplicável a ele, mas isso é aplicável a nós. O que mais deve impactar a nossa vida é quando nós entendemos quem ele é e o propósito que ele veio e o que ele fez. E ele fez isso por amor, por me amar, por amar a você. Eu não posso pensar, meus irmãos, de maneira nenhuma, que isso deve nos causar, sabe aquela ideia? Pois é, tinha que morrer por mim, né? Nunca, nunca. É apesar de mim, apesar de você, é quando você e eu ficamos admirados, encantados. Isso deve romper em louvor e adoração. Olhe para o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, quando ele fala dos eternos propósitos de Deus, da redenção em Cristo Jesus. Como é que isso brota no seu coração? Louvor, adoração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar do amor de Cristo. E é sobre este amor aqui que não tem alteração, não tem mudança. Olha como é que ele começa a relatar. Ele diz: tendo amado os seus. Cristo amou os seus. Quem são esses? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Quem são esses que Cristo ama? Quem são esses que fez o Filho de Deus vir a este mundo, deixar a glória, a companhia dos seres angelicais e se humilhar e assumir uma natureza humana e naquilo que nós podemos entender nesse estado de humilhação? Quem somos nós? Nós necessariamente precisamos compreender, porque à medida que nós compreendemos isso, que nós vamos, digamos assim, avaliar aquilo que o apóstolo Paulo ora pelos Efésios. O que é que ele ora? Para que a gente venha compreender o quê? A altura, a profundidade e a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem ele é e o que ele fez. Quem são os seus? As pessoas mais admiráveis deste mundo. Honestas, perfeitas. Quem são? Inimigos seus. Essa é a realidade. Inimigos seus. Pessoas
orgulhosas, egoístas, pessoas cujo coração corrompeu-se, cuja natureza depravou-se, de tal maneira que os pensamentos, a vontade, os interesses não visam mais aquilo e para aquilo que nós fomos criados. Esta é a realidade que nós vamos nos deparar. Para que eu e você fomos criados? Para o louvor da sua glória, para amar a Deus de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Quando nós vamos olhar para nós, o que nós vamos ver? Nós não amamos a Deus, nós não queremos a sua verdade, e nós nos opomos à sua verdade, e nós fugimos dele, porque nós não queremos ser reconciliados com ele. E aqui nós vamos ver que João vai dizer que ele amou, e ele amou aqueles que eram seus inimigos, e ele vai dizer que ele os amou até o fim. Quando nós olhamos para os discípulos, meus irmãos, a gente fica, e eu penso que é para nós um retrato tão claro disso. Talvez a gente possa olhar para os discípulos e dizer, ele amou porque eles eram, só, numa linguagem bem popular nossa, só filé, a nata dos homens. Quem eles eram? Olhe para a realidade que vai acontecer no futuro aqui. Todos eles vão fugir. Todos eles vão abandonar a Cristo. Todos eles, e Pedro vai negar a Cristo. Todos eles, cheios de fraquezas, dureza no coração, egoístas, ambiciosos, questionando quem é que vai ser o maior no reino de Deus. E é por isso que nós vamos ver aqui o Senhor Jesus limpando os pés, porque ele vai dizer: o maior é o que limpa, é o que lava. O maior é o que se humilha, se rebaixa e faz isto para os outros. Aqui nós vamos ver quem é que ele amou. Ele amou pecadores, culpados. Interessante que João vai dizer que estavam no mundo. E essa é a realidade nossa. Essa é a realidade que Paulo vai dizer aos Efésios. Nós estávamos como? No mundo, sem Deus, sem esperança. No mundo, sem Deus, sem esperança. Nas trevas, na escuridão. Que triste realidade a nossa. É por isso, meus irmãos, que para um crente não coaduna ele ser um orgulhoso. Quem nós éramos? O que temos que não nos foi dado? O que temos que não foi graça, favor? Onde nós nos encontrávamos? Nas trevas, na escuridão, sem Deus, sem esperança, mortos nos nossos delitos e pecados, escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da nossa própria natureza, numa condição impossibilitada de fazer qualquer coisa. E aí nós vamos ver o que João vai dizer aqui. Ele amou os seus, os que estavam no mundo. E ele amou por um período de tempo. E vai dizer, ele amou até o fim. Ele os amou. Ele decidiu amar. Homens fracos, cheios de imperfeições, cheios de falhas. Homens que é como se ele pudesse dizer, aqui, até aqui, ele poderia sugerir o seguinte. E aí entenda, Pai, me dá um outro grupo de pessoas. Me dá outras pessoas. Me dá um plano B. Esses aqui não. Esses aqui falham. Esses fracassam. Esses erram. Me dá outros. Mas não é isso. Ele vai morrer por esses. Ele vai dar vida por esses. E ele vai restaurar esses para serem suas testemunhas. E são esses que vão impactar o mundo pela verdade que eles ouviram, pelas verdades que eles testemunharam de que ele os amou até o final e dando sua vida por eles. Mas isso vai mostrar também, meus irmãos, que aquilo que esse amor ele é incondicional. O amor dele é incondicional. Não há uma condição em nós. Não há em mim, e não havia em mim em você, e não há algo que pudesse atrair o favor de Deus. Por isso que é graça.
Por isso que eu e você precisamos entender o que é graça. É um favor que nós não merecemos. E o seu amor, ele é incondicional, não tem uma pré-condição, não tem algo precedente ou algo que possa dizer, a gente procura isso, né? O homem pecador sempre acha, não, mas tem alguma coisa que ainda sobra que possa ser a razão para ele, o seu amor, para que ele possa ser benevolente comigo. Não há nada. Nada, numa linguagem bem redundante, na dica de nada. É graça, é incondicional, sem condição. Sabe o que significa amar? É uma decisão. Na eternidade ele decidiu amar. Na eternidade, lembra o que Jeremias vai dizer? Com amor eterno eu te amei. É esse o amor dele. Ele morreu, ele amou a quem? Os seus. Os seus que ele já o quê? Ele já conhecia, já os amava. Ele os amou na eternidade. E ele, portanto, vem trazer para nós aqui, João. Quando você lê o capítulo 8 lá de Romanos, capítulo 8 de Romanos, Paulo vai tratar de uma maneira bem resumida para entender de duas coisas. Primeiro, a nossa condição diante da lei. E ele vai dizer que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos ter a plena certeza, os que foram justificados, os que foram perdoados, eles podem ter paz na sua consciência com relação à lei. Eles não estão mais debaixo da lei de Deus, da condenação. Eles foram justificados e, portanto, Paulo vai dizer, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que significa dizer isso? A lei e a exigência da lei foi cumprida perfeitamente. Não significa dizer que eu não fui achado culpado. Não significa dizer que os meus pecados não foram tratados, não foram condenados. Fui achado culpado, fui achado passivo de condenação. Mas o que aconteceu? Cristo quitou a minha dívida, pagou o meu pecado e morreu por mim para me dar vida. Portanto, eu posso, e você que está em Cristo Jesus, pode ter a plena certeza, com relação à lei, eu estou quite, não tenho nenhum crime mais, tudo foi pago, não devo mais nada. Isso é natural, né? Se a gente puder dizer assim, alguém que comete um crime no Brasil, ele é declarado culpado, ele é condenado, 10 anos de cadeia, saiu da cadeia, qual é a reação dele? Ele anda escondido da polícia, não, eu preciso me esconder porque a polícia vai me pegar. Não, e não pode isso. Ele tem plena certeza, eu cometi um crime, eu fiz isto, mas eu já paguei, já foi pago, não devo nada para a lei. É isso que o apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa do amor dele de se fazer e de fazer por nós o que nós não podíamos fazer. Mas Paulo vai tratar de uma outra relação. E aí você vê Paulo falando da lei, da justiça, e ele fala nesse aspecto do Senhor Deus como o quê? Como juiz. É o juiz que declara o pecador agora justificados por causa de Cristo. Mas entenda bem, é o juiz que tira a toga de juiz e agora ele vai ao réu e o adota como seu filho. Ele não é mais o juiz, ele é o pai, ele adota como seu filho adotivo. Sabe qual é um dos grandes problemas, eu penso, para alguns adotivos? É que talvez eles possam pensar o seguinte, será que ele me ama mesmo? Principalmente quando pode ter talvez um filho biológico. Será que o amor dele é o mesmo para comigo? Será que um dia ele não vai deixar de me amar? Será que quando eu fizer coisas erradas ele não vai desfazer? O que Paulo vai dizer ali? Nada mais nos separará do amor de Deus. O que pode nos separar dele? Será a morte, a vida, coisas do presente, do porvir. Ele vai dizer nada mais. Nós fomos adotados como seus filhos. E nós podemos ter a plena certeza do que João está afirmando aqui.
aquele que ele amou até o fim. O seu amor é imutável. E aqui a ideia de até o fim, meus irmãos, ela dá a ideia justamente de plenitude. Ela dá a ideia, meus irmãos, de alguma coisa plena, de alguma coisa cheia, de alguma coisa completa, de alguma coisa que, de fato, ela é aquilo que, na sua plenitude. Mas ela dá a ideia também até o fim, no sentido de quê? De tempo, de eterno, de eternidade. E é isso que João vai falar aqui. Aquele que ele amou de uma maneira que é plena, daquilo que ele amou de uma maneira perfeita e que não tem, para aqueles que são seus filhos, não devem ter nenhuma dúvida. E você vai lá para o capítulo 8 de Romanos, ele vai justamente dizer isso, né? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai dizer acerca do amor de Deus, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós fomos adotados. Nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E agora nós podemos ter a plena certeza no coração. Seu amor nunca vai ser alterado. O seu amor nunca deixará ou nunca sofrerá uma alteração. Nunca será quebrado. Ele vai me amar de eternidade a eternidade. E é por isso que João diz aqui, ele amou os seus. Até quando? Até que eles não viessem cometer erros, falhas. Cometeram erros. Pedro, você está fora. Imagine Jesus ressuscitando e chegasse para Pedro e diz, Pedro, bom, bye bye. Escolhi outros, Pedro. Você não. Você falhou. Você falha, Pedro. Imagine ele trazendo isso para Pedro. Pedro, era o momento mais tenso, mais crucial. Sabe aqueles momentos da vida que a gente precisa de alguém que esteja no nosso lado? Sabe aqueles momentos da vida que a gente está numa situação tão tensa, que a gente precisa da esposa do nosso lado, que a gente precisa de um amigo do nosso lado? Esse era o momento. Pedro negou. Pedro negou de uma maneira pública, vergonhosa. Eu não conheço, não sei quem é. Como? Ele dizia, Pedro, muito obrigado. Eu quero outros que não errem, que não falhem. Meu amor é para aqueles que não falham. Isso não é verdade. Isso não é verdade para mim e para você. Essa não é a realidade para mim e para você. Imagine se o Senhor Jesus dissesse para mim e para você, eu sei quem você é, eu posso fazer uma avaliação sobre sua vida, você não me ama, você não tem apreço pelos meus mandamentos, você não tem servido a mim com fidelidade, dando bom testemunho de mim para os outros, você não tem sido íntegro no coração. Tchau. O que você faria? O que eu faria se ele dissesse não serve, não dá mais? O que eu faria nessa vida? O que você faria? A vida para mim seria o inferno. Literalmente o inferno. Porque ele me desprezou, ele não me quer mais. Que a vida? Nada. Mas ele não faz isso. Isso é amor. Isso é pleno amor. Isso é plenitude de amor, de alguém que decide. E é uma decisão
naquilo que Paulo vai dizer, que ele amou a igreja e se deu pela igreja. Para quê? Para santificar, para apresentar naquele grande dia, santa, perfeita e inculpável. Essa é a realidade. Naquele grande dia, eu e você vamos estar lá, santos e perfeitos e inculpáveis. Ninguém vai achar nenhuma mancha em nós. Ninguém vai achar nenhuma culpa em nós. Ninguém vai se levantar e dizer e acusar a mim e a você dos seus erros. Porque ele morreu e ele quitou tudo de uma maneira perfeita. O que será admirável, o que será fascinante é nós estarmos lá. E eu e você estarmos lá. Apesar de quem nós somos, do que fizemos, a segurança que nós temos não está em nós, não está no meu amor para com Ele, nem do seu amor para com Ele. Mas a segurança que eu tenho e você tem, está que Ele amou, e aquele que Ele amou, Ele ama até o fim. De eternidade a eternidade, o seu amor, Ele é imutável. O seu amor, de fato, Ele não sofre alteração. O seu amor, Ele é pleno, perfeito, e de modo que nós podemos ter a certeza que Ele ama quanto tempo Ele pode amar. Ele ama de eternidade a eternidade. Nós podemos ter a certeza, meus irmãos, de que Ele ama o quanto Ele pode amar. Plenamente, perfeitamente, inquebrável e imutável é o seu amor para conosco. Mas, só para encerrar, embora eu vá continuar domingo que vem, se o Senhor permitir, sobre esse texto, o caminho que Ele vai dizer para esses é que o caminho daquilo que está para Ele, porque Ele ama. O que levou Ele a amar? Ele ama porque Ele resolveu fazer aquilo que nós não podíamos fazer. E aí entenda bem, Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E Ele vai mostrar o seguinte: somente pessoas humildes amam. Somente aquele que é humilde ama verdadeiramente. Nós amamos à medida que nós nos interessamos menos por nós e mais pelos outros. Sabe quais são os nossos maiores conflitos na vida? É porque nós exigimos para nós. Nós exigimos ser amado. Nós exigimos atenção. Nós queremos isso. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de nós e temos uma visão errada a nosso respeito. Quem Ele é? E Ele vai dizer, Ele ama porque Ele é o único que se rebaixou para fazer aquilo que nós não podíamos fazer. O que o apóstolo Paulo diz quanto ao amor? Que o amor não busca os seus próprios interesses. Quanto mais nós buscamos dos nossos interesses, menos nós vamos amar as pessoas. E quanto menos nós buscamos de interesse, mais nós vamos amar as pessoas. Nós vamos nos dar. E é este amor altruísta. O pecado nos corrompeu, que nós temos uma visão errada de nós. Somos o centro e a cereja do bolo. E reclamamos, não gosta de mim, não fez isso, não fez aquilo. Nós já estamos rebaixados. Já estamos rebaixados. É Ele que foi o único que se rebaixou. E Ele vai ensinar para nós que somente pessoas humildes amam. O amor de fato, está intimamente relacionado à humildade. Pode olhar as pessoas orgulhosas, sempre terão dificuldades nos seus relacionamentos. Sempre vão ter. Porque elas sempre vão ter dificuldade de admitir seus erros, suas imperfeições, seus pecados. E elas são sempre preocupadas consigo. E elas sempre terão dificuldades de servir. Só aplicando para nós, meus irmãos. Esse é um texto que nos leva a pensar na graça de Deus.
Esse é um texto que nos leva a pensar de uma maneira tão admirável. Sabe, um dos grandes erros que os judeus tiveram é porque eles não compreenderam o que era graça. Eles não entenderam que eles não mereciam nada. Nada. E eles achavam o seguinte: nós somos descendência de Abraão. Deus nos amou e Deus está obrigado a nos salvar. Erro deles. Erro de muitos presbiterianos. Sou eleito. Não importa como eu venha viver, Ele está obrigado a me salvar. Não. Enquanto eu e você não entendermos que é graça a favor de graça, que a única maneira que eu evidencio a sua graça na minha vida é que esta graça me leva a viver uma vida santa. Em resposta a esse amor, em resposta ao que Ele fez para comigo, isso pode e deve aquecer meu coração, no louvor, numa obediência de todo o coração, de todo o entendimento. Mas eu sei que à medida que eu vou amar ao Senhor Deus, é à medida que eu vou viver uma vida humilde, é à medida que eu vou reconhecer quem de fato é Deus e quem eu sou. Deus, o que está no alto e sublime trono, mas com quem que Ele habita? Humilde e quebrantado de coração. Deus rejeita os soberbos e os orgulhosos, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. Meus irmãos, embora o texto, depois nós vamos ver, fala sobre lavar os pés, mas entenda bem, aqui a ênfase do texto é para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É para que eu e você venham entender, Ele foi o único que se rebaixou. Nós já estamos no baixo. Ele é o único que deixou a glória. E Ele mostra o amor dEle por quem Ele é de fato. E o amor, ele é inseparável da humildade. Não busque os seus próprios interesses. Não busca. Deus nos ajude, meus irmãos, a nós, pela graça de Deus. E essa é uma oração que eu faço para mim, mas essa é uma oração que eu faço pela minha igreja. Que Deus ilumine o nosso entendimento para conhecer a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ilumine o nosso entendimento para que o nosso amor para com Ele seja tão perceptível, seja tão caloroso, seja tão, digamos assim, fervoroso. Porque, meus irmãos, eu não concebo algo que não aquece o meu coração e o coração de tantos. Quão indiferente, às vezes, eu vejo alguns para com Cristo. É como se dissesse, fez por fazer. Saiba que Ele não tinha obrigação de morrer por mim e por você. Nenhuma obrigação. Ele quis me amar. E a única resposta que eu posso dar para esse amor para com Ele é que o meu coração, minha vida, seja de gratidão até o último dia da minha existência aqui. Porque no último dia que eu estarei partindo daqui, eu quero trazer na minha memória, eu estou indo, morrendo, não por aquilo que eu fiz, não porque eu mereço, mas eu estou partindo seguro unicamente nele, no que ele fez e na justiça dele. E é nele que eu quero morrer me agarrando. E é nele que eu vou chegar naquele grande dia e tributar a ele. Tu és digno, tu és digno. É como se eu pudesse dizer o seguinte, era quem eu mais queria conhecer na minha vida. Eu apenas via por espelho, mas chegou o dia que eu vou vê-lo. Como é que eu vou reconhecer? Frio, indiferente. Oh, meus irmãos, Deus me livre disso. De chegar de uma maneira tão indiferente e fria. Mas saiba que nós morremos como nós vivemos. Se você vive de uma maneira fria, você vai morrer de uma maneira fria. Que tristeza. Deus nos ajude para que o nosso amor para com Ele seja cada dia mais zeloso, mais fervoroso, mais intenso. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Mas antes vamos cantar um hino.
Eu penso que ainda dá para cantarmos, se o presbítero João alguém não souber tocar mesmo a capela. Eu não sei o número, os irmãos podem me ajudar, eu tenho em mente. Amor que por amor morreste. 88 do nosso inário. Não, não é esse. Qual é? 260. Peço que alguém tire, por favor. Eu vou só ditar a letra, que eu já estou no limite. Eu peço que o nosso irmão Rani possa orar ao Senhor Deus. Vez após vez, nos afastarmos do Senhor, rejeitarmos as solicitações dele e ofendermos a tua santidade. Perdoa-nos os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Nos ajude pela pessoa do teu Espírito Santo.
o Senhor não nos rejeitou e nunca nos rejeitará. Não por nada que é nós, Senhor, mas por causa do teu amor eterno. Que grande consolo e confiança, Deus. Podemos saber que apesar de nós, apesar das nossas falhas e frustrações, apesar da nossa incapacidade de fazer o mínimo, naquele dia, Deus, nós nos encontraremos no teu lado, sendo aceitos pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, a odiar o pecado, nos ajude, Deus, a amar a lei de verdade. Misericórdia de nós. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, eternamente obrigado por ter nos amado. Tão grande amor. Agradeço bem em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, a alegria e a doce e graciosa presença do Espírito Santo seja sobre nós e seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Poder sentar.